Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou divulgar aqui para vocês um trecho da minha aula do novo curso de Contabilidade Geral, curso que será lançado em 2024. Então, em primeira mão, você vai ter uma ideia de como esse novo curso ele está estruturado. Entre outras coisas, ele agora tem indicação de quais são os temas mais relevantes para que você possa otimizar a sua preparação. Ele vai ter videoaula integrada, integrada ao PDF. Inclusive, essa videoaula que você vai assistir agora, ele está exatamente na aula 00 do nosso curso de Contabilidade Geral versão 2024. Se você quiser ter acesso a toda essa aula demonstrativa do curso de 2024, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo, você vai deixar o seu e-mail, eu vou te enviar a aula demonstrativa de forma gratuita, né? Eu tenho certeza que você vai gostar dos novos esquemas, novos exemplos, enfim, o curso foi totalmente reestruturado para que você aprenda ainda mais, de forma mais fácil, a nossa temida contabilidade. Então fiquem aí com um trecho desse nosso novo curso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria aqui de comentar os itens 59 a 61 do CPC 01, relevância desse tema, olha só, é razoável, né? São 3 estrelas, portanto, você deve ter atenção. Trouxe aqui alguns exemplos didáticos para que você veja na prática, então, como esses itens eles podem ser cobrados numa prova. Então vamos lá, reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização. O item 59 você já conhece na prática, né? Se e somente se o valor recuperável de um ativo, olha lá, ele é inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução, você já sabe, ela é chamada de perda por desvalorização. Esse item você já conhece na prática. A gente tem realizado aqui diversas questões onde o valor contábil do item é superior ao valor recuperável e a gente traz aqui, olha, esse valor contábil para o valor recuperável reconhecendo uma perda por desvalorização. Você já conhece isso na prática, né? Bom, o item 60, olha só que ele fala, a perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na DRE. Também é isso que você tem feito o tempo todo, né? A gente não debita a perda por desvalorização no resultado e credita uma perda por desvalorização acumulada no ativo, conta retificadora do item que passou pelo teste de recuperabilidade? Sim, é isso que a gente tem feito o tempo todo. Só que olha só o que ele fala aqui. A menos que o ativo tenha sido reavaliado, né? Aqui eu tenho que fazer um parêntese, né? Só lembrando que após a edição da Lei 11.638 de 2007, o processo de reavaliação de ativos foi proibido no Brasil. No entanto, é um procedimento ainda utilizado. Inclusive, as normas internacionais mencionam este procedimento o tempo todo, como os pronunciamentos técnicos são emitidos com base nas normas internacionais, é bastante comum no estudo dos pronunciamentos técnicos a figura da reavaliação. Mas só lembrando, no Brasil, de acordo com a nossa legislação, não podemos mais realizar a reavaliação espontânea de ativos, tá bom? Mas pode cair na sua prova, sim. Ele está falando, olha só, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Nesse caso, qualquer desvalorização de um ativo que foi reavaliado lá no passado, eu vou fazer o quê? Diminuir o saldo da reserva de reavaliação. E aqui mais um parêntese, né? A reserva de reavaliação, ela existia no passado no Brasil, após a edição da Lei 11.638 de 2007. Mas suponha que no futuro volte esse procedimento para o Brasil. O pessoal fala, não, agora vocês podem, se comportaram direitinho, vamos voltar a fazer o procedimento de reavaliação. Legal, quando há um aumento do valor contábil do ativo, porque o valor justo dele é maior do que o valor contábil, o débito vai lá para o ativo para aumentar o valor do ativo e o crédito ia, né, na redação original da Lei 6404 para a reserva de reavaliação. Ele está dizendo que ao aplicar o teste o teste de recuperabilidade em determinado ativo, e você percebe que existe uma perda por desvalorização para ser reconhecida, ele está falando que a regra geral é reconhecer essa perda no resultado, como você sempre fez até aqui. Agora, se esse ativo que você está analisando, ele foi reavaliado no passado, procedimento que não é permitido no Brasil, mas é permitido nas normas internacionais, aí você vai consumir o saldo dessa reserva de reavaliação ao invés de impactar o resultado, por uma questão de coerência, né? Se a reavaliação ela é permitida e ao reavaliar o item
aumentando o seu valor contábil, você não impactou o resultado, ora, agora também não tem sentido você impactar o resultado. Então você consome o saldo de reavaliação. Agora, claro, né? Se o valor da perda é maior do que o saldo da reavaliação, o excesso aí sim vai para o resultado. Bom, bora analisar o item 61. A perda por desvalorização de ativo não reavaliado. Então é essa aqui, o item 61, ele está falando do nosso cenário, da nossa realidade, né? Que não temos na nossa legislação a possibilidade de reavaliação. Então a perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser reconhecida no resultado. É o que você sempre faz, não é? Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes. A gente já falou lá na reserva de reavaliação. Na extensão em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação reconhecida para o mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida para o ativo. Então isso aqui não é difícil não, você vai ver aqui através dos exemplos que é bem tranquilo, né? É bem tranquilo. Ah, professor, mas se não vale no Brasil, eu não vou nem estudar. Não, pode cair em prova. Pode cair em prova, confia em mim, tá bom? Exemplo 1, olha lá, a entidade ABC possui um galpão evidenciado no imobilizado em seu balanço patrimonial pelo valor contábil de R$100 mil. Considerando que nessa data a entidade teria que desembolsar 120 mil para adquirir um novo galpão, qual seria o lançamento contábil caso o procedimento de reavaliação de ativos fosse permitido? Eu vou aqui destacar, hein? Destacar isso aqui, porque não é um procedimento permitido, por isso que eu coloquei se fosse permitido, né? Então, se fosse permitida a reavaliação de ativos, essa entidade teria que nessa data realizar o seguinte lançamento: débito em imóveis, aumentando o valor contábil do item de 100 para 120 mil, e atenção, caso fosse permitido, não é a edição da Lei 11.638/2007 proibiu esse reconhecimento. E o crédito aqui, olha, ele era em reserva de reavaliação, era na redação original da lei. Hoje em dia você não faz esse lançamento, percebe? Só estou falando para você entender as disposições que estamos estudando. Então, era feito assim. Atualmente, o que a gente faz se tiver um cenário como esse? Não faz nada, não tem nenhum lançamento. Era feito assim. Legal? Então, esse lançamento em reserva de reavaliação é o lançamento que ele falou para você fazer em outros resultados abrangentes, por exemplo, ou seja, vai direto para o PL, não impacta o resultado do exercício, tá bom? Só continuando, exemplo 2. A entidade XYZ possui um galpão evidenciado no imobilizado em seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de X0, pelo valor contábil de R$110 mil, sendo que houve o reconhecimento em anos anteriores de uma reavaliação de 10 mil. Veja que é continuação, né? É continuação do exemplo 1, né? Continuação do exemplo 1, como se fosse uma continuação. Aqui nesse exemplo 2, eu já tenho uma entidade, olha, aqui era a entidade ABC, aqui é a entidade XYZ, como se fosse uma continuação. Eu tenho uma entidade aqui que já realizou a reavaliação desse item no passado, já realizou. E tem aqui então um valor contábil de 110, desses 110, 10 mil é proveniente de uma reavaliação, percebe? Considerando que nessa data o valor recuperável do item é R$102 mil, qual será o lançamento contábil a ser realizado pelo contador? É aqui que eu quero que você tenha atenção. Lembra que a regra geral é que se o valor recuperável ele é inferior ao valor contábil, essa diferença a gente reconhece como perda por desvalorização, onde? No resultado. É isso que a gente tem feito o tempo todo nas questões que analisamos. Só que aqui a gente está analisando um caso específico, é um ativo que foi reavaliado no passado. E quando ele for reavaliado no passado, o crédito não foi para o resultado, o crédito foi para a reserva de reavaliação no patrimônio líquido. Então, por coerência, essa perda aqui, olha, de R$8 mil, que é a diferença entre o valor contábil atual e o valor recuperável, não vai para o resultado, vai consumir o saldo dessa reserva de reavaliação, percebe? Por uma questão de coerência. Então, olha lá que interessante. Eu vou debitar aqui a perda por desvalorização diretamente consumindo o saldo da reserva de reavaliação, que é um saldo de 10 mil,
eu vou consumir 8 mil desse saldo. Então veja que eu diminuí o saldo da reserva de reavaliação. Eu vou creditar o valor da conta representativa desse imóvel, desse galpão. Então veja que eu diminuí o valor contábil do item de 110 para 102 mil reais. Eu diminuí 8 mil reais. Legal? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Olha, exemplo 3. Agora a entidade MNO possui um galpão evidenciado no imobilizado pelo valor contábil de 110 mil reais, sendo que nesse valor eu tenho, olha só, 10 mil de reavaliação. Igualzinho o exemplo 2 até aqui. Considerando que nessa data o valor recuperável agora é de 94 mil reais, qual seria o lançamento realizado pelo contador? Então aqui cuidado, né? Olha lá, qual que vai ser o valor da perda a ser reconhecida? Vamos colocar aqui, olha, perda a ser reconhecida. Vai ser o valor contábil, 110 mil reais, menos 94 mil reais. Ou seja, o valor da perda é 16 mil reais, não é? 16 mil reais. Como regra, esses 16 mil reais, eles vão impactar o resultado do exercício. Mas aqui eu tenho uma hipótese bem específica de um ativo reavaliado no passado, entre parênteses, no Brasil não é permitido, mas se fosse permitido seria assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou consumir o saldo de reserva de reavaliação que eu tenho, 10 mil reais, e o excesso de 6 mil, aí sim vai para o resultado. Então vamos lá fazer esse lançamento contábil, né? Esse lançamento contábil, olha lá, débito, reserva de reavaliação, consumindo todo o saldo da reserva de reavaliação que eu possuo lá no meu patrimônio líquido, eu vou debitar perda por desvalorização, que é o excesso não suportado pelo saldo da reserva de reavaliação. Aí sim, olha lá no resultado, e o crédito vai ser lá na conta representativa desse imóvel. E com isso, né, creditando 16 mil reais, eu trago o valor contábil do imóvel de 110 para 94 mil reais. Então, com isso, você conseguiu aí visualizar na prática as disposições aí dos itens 59 a 61 do pronunciamento técnico CPC 01. Lembra lá, regra geral, aqui no Brasil, a gente sempre vai falar de reconhecimento de perda por desvalorização no resultado. Mas na sua prova pode ser cobrado, sim, conhecimentos relacionados à literalidade dos itens 59 a 61, que falam de reconhecimento da perda por desvalorização, olha só, consumindo o saldo da reserva de avaliação. E esses exemplos foram criados para que você entenda a lógica desse conceito. E mais uma vez, após a edição da Lei 11.638/2007, tal procedimento não é permitido no Brasil, muito embora as normas internacionais continuem a prever tal procedimento de reavaliação de ativos. Combinado? Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho, né, do nosso novo curso de Contabilidade Geral, versão 2024. Para você ter acesso à aula completa, você clica na descrição desse vídeo, você vai preencher um formulário ali com o seu e-mail e eu vou te enviar gratuitamente toda essa aula demonstrativa de maneira completa para que você analise com calma todos os novos aspectos do curso de Contabilidade Geral, versão 2024. Um grande abraço e até a próxima!